Vamos ler uma palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Eu quero que vocês acompanhem comigo no versículo de número 2 e no versículo de número 3, de Lucas, capítulo de número 8. Vocês acharam aí? Acompanhem suas Bíblias, estamos aqui para aprender e estudar. Quem estuda aprende, né? E você que quer aprender, precisa participar cada dia dos ensinamentos que nós estamos sempre dando aí para todos os lugares, nas casas, né? De casa em casa, nos lares. A gente está sempre levando conhecimento do Evangelho para as pessoas. Abre a sua Bíblia. Lucas capítulo 8, versículo de número 1 até o versículo de número 3. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Eu creio que todos vocês que já são cristãos já conhecem esse texto bíblico, que aqui está um texto de uma seguidora de Cristo, umas discípulas, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens, com as suas fazendas. Depende da versão bíblica. Tem versão bíblica que fala fazenda, o título em cima, e outros fala bens. E o texto, a narrativa, está explicando o seguinte, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Em outras palavras, Jesus não ficava simplesmente parado, estagnado em um só local. Ele saía evangelizando. Ele não ficava só numa cidade. Ele não ficava só numa aldeia. Ele andava. Ele percorria de cidade em cidade. E de aldeia em aldeia, aqueles lugarejos, aquelas vilas pequenas. Tinha a cidade, tinha aquelas pequenas vilas, aqueles povoados. E aonde tinha uma aldeia, ele passava naquela aldeia, naquele povoado. Passava na cidade, passava noutra cidade, passava numa, passava noutra. E nos povoados, nas aldeias, o que ele fazia? Ele anunciava, ele pregava, e além do mais, ele estava divulgando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E o texto diz que os 12 iam com ele, os 12 apóstolos, que eram discípulos. E Jesus transformou esses seguidores, que é discípulo, em apóstolos, depois enviou para missões. Mas o que me chama a atenção, que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, de doenças, elas foram curadas. Elas foram saradas. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa,
procurador de Herodes e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas, com seus bens. Preste bastante atenção. Jesus andava na cidade, Jesus andava nas aldeias, os apóstolos estavam com ele, ele libertou algumas mulheres de espíritos malignos, sarou as mulheres, curou mulheres, e essas mulheres passaram a segui-lo. Essas mulheres passaram a andar com ele. Essas mulheres passaram a ser seguidor, discípulos de Cristo. E até Maria Madalena passaram a seguir Jesus. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele não tinha tempo para trabalhar materialmente. Nem ele, nem os apóstolos. Como que eles viviam? Como que Jesus vivia e os apóstolos que viviam com ele, sem trabalhar financeiramente? Pelo contrário, 4 dos 12 apóstolos eram pescadores. Jesus tirou de pescador de peixe e transformou em pescador de homens. Tinha aqueles que estavam, colhendo os impostos, e outros mais, largou as suas funções para andar Jesus e viver daquilo que pregava, tanto eles como Jesus. E como que era sustentado, você sabe me falar?